Você já ouviu falar sobre o milênio? Quase interessante que quase não se ouve, não é mesmo? Pouquíssimas pregações, raríssimas pregações que tratam deste tema tão maravilhoso e que será, sem dúvida alguma, dentre os indizíveis e incomparáveis privilégios, mais um que nós usufruiremos na eternidade, na presença de Yahushua, nosso Salvador amado. Zacarias capítulo 14, versículo 9, fala sobre esse período. Yahushua será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o rei, um só será o seu nome. Um só será o seu nome. O milênio, você não vai encontrar nas escrituras o vocábulo milênio, porque ele é um conceito teológico. São vários textos escriturais que nos levam a concluir e aprovarmos escrituralmente a realidade do milênio. Milênio sem necessariamente encontrarmos este vocábulo dentro da Bíblia, das Escrituras. É uma realidade antes da nossa definitiva morada eterna. Neste texto de Zacarias capítulo 14, verso 9, dentre outros que se referem ao milênio, o Espírito de Yahu nos chama a atenção para a complexidade de transliterações dos nomes do Altíssimo, o Eu Sou, nos dias atuais, e diante de tantas divergências, nos convoca a pensarmos que, naquele dia, um só será o Rei e um só será o seu nome. Alegra-me saber que as disputas hebraístas e hebraizantes um dia cessarão e que um só será o nome do nosso Salvador amado, o nosso Eu Sou Shua. Também aponta para esse período milenar, o nosso Yahushua, em capítulo 26, verso 27 a 29. Em outras citações escriturais encontramos em Telehi, capítulo 2, verso 6 a 9, Isaías 65, 18 a 23, e Armém, Yahu, Jeremias, Kozokiu, 34, 25, 29, 37, dentre outros. O milênio foi previsto 700 anos antes do Messias. Você deve ler depois Yahushua e Yahu, Isaías 2, capítulo 2, versículo 2 ao 4, capítulo 11, 6 ao 9, descreve com detalhes o estado pacífico em que viveremos com o príncipe da paz. Maravilha! Maravilha! O texto escritural que se refere ao milênio e ao Apocalipse encontramos no capítulo 20, que inclusive trata da prisão, rebelião e julgamento eterno de Satanás. Capítulo 20 de Apocalipse. Isaías capítulo 65, versos 18 a 23, deve ser estudado com a visão também milenar, que nos premia Yahushua. Outros textos também encontramos em 23, 16 a 20, 35, 5, 10, 51, verso 3, 55, verso 12 ao 13, 61, 10 a 11, relacionado ao livro do profeta messiânico, Yahushua e Yahu. Negar a realidade do milênio seria o mesmo que negar a volta gloriosa do nosso Salvador amado. Deu para entender? Tentar negar a existência e a realidade do milênio é uma atividade satânica, inclusive. Satanás sabe que nós temos, como filhos do Altíssimo, mais este privilégio, dentre os incomparáveis que receberemos. Convém ressaltar que a Orrolia, chamada de igreja, formada por aqueles que creem em Yahushua, os Yahushuaim, antes do período do milênio que estará ocorrendo a tribulação aqui na Terra, os 7 anos de tribulação, esta Orrolia passará pelo tribunal de Yahushua, não diante do trono branco. Já falamos isso no vídeo anterior, para o juízo final, porque os filhos de Yahu não entram no juízo, mas passou da morte para a vida. Yahu Hanan, capítulo 5, versículo 24.
mas para sermos julgados por nossas obras. Recebemos os galardões e provas da obra de cada um. 1 Coríntios 3, 10 a 16, 4, 1 a 5, 9, 24 a 27, capítulo 5, verso 10 a 11, 2 Timóteo ao Rutan, capítulo 4, verso 8, Romanos 14, 10, que trata mais especificamente deste assunto, até o versículo 12. Em Menelhu, capítulo 19, versículo 28, Yahushua afirma que os seus discípulos estarão com ele no reino e reinarão sobre as 12 tribos de Elchoru. A recusa da parte de Elchoru e Israel, como dizem alguns hebraístas modernos, mas com um agravante de El do mesmo jeito, então a verdadeira transliteração é Elchoru. A recusa da parte de Elchoru, conforme Yahu Hanan, capítulo 1, verso 12, que identifica bem essa situação, veio para que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, demos de poder de serem feitos filhos de Yahu. Veio o Messias para o povo Yahudim, mas a sua recusa estendeu-se a todos quantos queiram. Trouxe-nos privilégios indizíveis e nos colocou em posição tão privilegiada. De acordo com os comentários de chamada.com.br, embora diverjamos obviamente das traduções aplicadas em seu conteúdo, é prudente considerarmos a presença em destaque da Orrolia, a igreja, entre aspas, mas também a participação de Elchoru diante das nações de todo o mundo, com a qual o Messias há de revelar-se na condição de rei. Os Yahudim, como nação, hão de reconhecer o Messias durante o período tribulacional em meio a grande sofrimento. Muitos em todo o mundo hoje já creem, mas os radicais mesmo, inclusive chegamos há pouco tempo de Elchoru, estávamos fazendo algumas pesquisas, dentre elas sobre sinais maçoréticos, no Museu da Diáspora, e vimos ali, podemos contemplar alguns grupos assim que são radicais mesmo. Esses vão, a menos que se arrependam, passar por um sofrimento incomparável durante a tribulação de 7 anos. E vão reconhecer o Messias, essa outra parte desses chamados Yahudim radicais, né? E vão chegar pela dor mesmo, pela tribulação dividida em 2 períodos, a tribulação e a grande tribulação. Mas hoje, milhões de todo mundo já creem, segundo o hebraico moderno, em Yeshua HaMashiach, que nós não usamos essa transliteração, mas nosso objetivo aqui é apresentar um conteúdo imparcial, didático e não polêmico, porque nós não adotamos Yeshua HaMashiach. Você vai encontrar, dentre os mais de 600 estudos e verdades que libertam, basta você acessar por que não usamos o nome Yeshua e acrescentar verdades que libertam. Escolha um tema, uma dúvida que você tenha e acrescente verdades que libertam. E você terá uma surpresa, com mais de 600 estudos só em verdades que libertam para a exaltação do rei, hoje com mais de 50 mil visitas também, tudo para exaltação do príncipe da paz. Aprendemos ainda dentro deste tema milênio que os crentes que foram martirizados também participarão do reinado do Messias. É bom ressaltar que dentre esses que fizeram parte da Orrolia, a igreja primitiva, estavam bem mais próximos dos nomes verdadeiros aplicados ao Messias, seus discípulos e apóstolos. Interessante, né? Se você tem mais algum conteúdo realmente didático sobre o milênio,
e queira acrescentar este estudo, envie para nós, ministériohorafinal@hotmail.com, ministériohorafinal@hotmail.com. Aqui sempre epígonos, discípulos do Espírito da Verdade.